Olá, uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Adelita Rodrigues, do Pode Cuidar, e a alegria se expande com o nosso convidado especial hoje, Rafael Medeiros. Uma grande alegria ter você conosco aqui. Rafael Medeiros, que é palestrante, escritor, fundador da Times School, a escola de gestão de tempo, é o maior palestrante a respeito do tema gestão de tempo do Brasil, já palestrou em mais de 27 estados e está aqui a convite do Pode Cuidar para falarmos a respeito de cuidado com gestão de tempo. Rafael, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Delita. Obrigado a você que está nos assistindo. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito relevante, muito enriquecedora. Eu adorei o nome, Pode Cuidar, porque nós estamos numa geração que está entendendo a importância do autocuidado para você poder ter uma vida com longevidade e qualidade. Exatamente. E assim, o Pode Cuidar, Rafael, ele veio através da minha experiência há mais de 8 anos na gestão de uma empresa de saúde, e com essa minha experiência eu tive a plena certeza de que as pessoas hoje elas buscam não só um atendimento ou uma venda, uma compra de um produto, mas elas buscam cuidado. A necessidade imensurável das pessoas a respeito de cuidado. E falando sobre cuidado, é claro, você trabalha com a gestão de tempo, e eu queria que você falasse para nós a respeito da sua experiência nesse projeto da Times School. Hoje eu sou considerado o maior especialista em gestão do tempo e produtividade do país. Quem diz isso são as empresas que eu já tive a oportunidade de ministrar palestras e treinamentos: iFood, Porsche, Petrobras, Chevrolet, Janssen, Itaú, Bradesco, Pepsi, Coca-Cola, Samsung, Siemens, e presencialmente em todos os 27 estados do país. E esse tema, Adelita, surgiu por causa de uma dor. Eu não sou naturalmente organizado. Na verdade, eu era o chefe dos procrastinadores. Eu era o líder dos distraídos. Havia em mim uma motivação muito grande, mas eu era um motivado desorganizado. E há 15 anos atrás, eu comecei a ter um pré-burnout, um esgotamento psicológico, físico. Achei que era alguma coisa patológica. Eu falei, tô com algum problema no coração. Tava tendo arritmia à noite, enfim. E fui no médico, ele me virou do avesso, fez todo tipo de exame, falou, não deu nada, isso aí é psicológico, isso aí é estresse, você precisa aprender a se organizar. Eu saí de lá com aquilo na cabeça. Eu comecei a fazer cursos, comecei a adquirir conhecimento, e hoje eu saro as pessoas com as feridas que foram cicatrizadas na minha vida. Eu não sou viciado em organização, eu sou suficientemente organizado para produzir resultado na minha vida. Resultado na vida pessoal, na vida profissional. Então, se você me perguntar o que é gestão do tempo, é você se tornar tudo aquilo que você nasceu para se tornar. Você viver uma versão coerente com a sua natureza autêntica. A natureza autêntica, ela está numa área do cérebro chamado ínsula. A ínsula tem a ver com aquilo que você considera importante ou não, aquilo que tem valor, que você dá um significado. Exemplo, se você for na Índia, Adelita, ou na China, eles vão comer insetos lá, tem espetinho de barata, que eles acham maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Porque a ínsula deles é receber um conhecimento que aquilo tem valor, aquilo tem um significado que é alimento. Já a nossa ínsula recebeu um significado de que aquilo é asqueroso, é nojento. Se você pensar, por exemplo, na atividade física, tem alguns que a ínsula fala, eu odeio fazer exercício físico. Outros falam, eu não vejo a hora. Então, a ínsula tem a ver com aquilo que é a sua natureza autêntica. É o sentimento de congruência interna. O que é importante para mim? Eu pratico. Se eu não pratico o que é importante para mim, que está na minha ínsula, eu tenho aquilo na neurociência que se chama dissociação cognitiva. Na verdade, dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É um sentimento de não execução daquilo que é importante para mim. Essa não execução daquilo que é importante para você leva você a um estado psicológico chamado efeito Emmett. E o que é o efeito Emmett? Nós passamos mais tempo gastando energia pensando naquilo que a gente não fez do que o tempo que a gente teria gasto fazendo a própria tarefa. A gente fica, nossa, já devia ter praticado a minha fé, já devia ter lido a Bíblia, já devia ter feito exercício físico, já deveria ter lançado minha mentoria, já deveria ter escrito meu livro, já deveria ter me conectado, já deveria. E você fica no presente com o cérebro com a característica migratória do passado. Seu cérebro fica tocando o passado e você vive num presente desconectado
dele, você não está presente. Então, nosso cérebro tem muito essa característica migratória, vai para o passado, vai para o futuro e não se conecta com o presente. Então, gestão do tempo é viver o presente em torno de 80% do tempo, 5% passado para aprendizado e 15% futuro para trazer direção à nossa vida. Então é isso que eu ajudo as pessoas a terem direção e um sentimento de congruência. Sim, e interessante que assim, eu conheci em uma aula com a mentoria do Matheus Ribeiro. A gente precisa sempre buscar o conhecimento. A gente nunca aprende tudo, a gente vai morrer aprendendo, é claro. E nessa aula com o Rafael Medeiros, eu concluí que eu precisava de gerir meu tempo e o quanto isso foi despertado no meu entendimento. A gente acha, às vezes, que faz a gestão do tempo, fazendo algumas anotações ou usando até o celular, mas de fato, quando você vai ver a respeito desse peso que a gente carrega, eu entendi que realmente eu não fazia gestão do meu tempo. Então, é muito, muito interessante e muito importante a gente aprender mais todos os dias sobre isso. E explorando a gestão do tempo, a Times School, ela é uma escola que ensina pessoas comuns, Rafael, e também empresas, funcionários, empreendedores, né? Exatamente. Só nesse mês no mês de novembro de 2024, nós estamos em dezembro, só nesse mês foram 20 eventos em 13 estados do país, empresas. Só que fora o trabalho presencial que eu tenho no mundo corporativo, eu tenho um trabalho online, que é o meu infoproduto, que é a neurociência da gestão do tempo, aonde são mais de 6 mil alunos inscritos. E a nossa meta no ano que vem são mais 10 mil. Então, completaremos 16 mil alunos inscritos. Por quê? Porque todo mundo, Adelita, tem uma dor em relação ao tempo. Você pode observar, quando eu olho alguém, eu falo, há uma dor ali. Talvez a dor de não conseguir entregar no prazo, ou na qualidade, ou a dor de se distrair o tempo inteiro, ou a dor de achar que o problema é TDAH, interferências que surgem o tempo todo, dificuldade de gerenciar talvez algo da vida pessoal, a fé, cuidado com o corpo, tempo com seus filhos. Enfim, todos nós temos uma frustração. Por que a gente tem uma frustração? Pela dificuldade em gerenciar esse ecossistema de compromissos, de tarefas. E o que é uma tarefa? Quando nós estamos num ponto de equilíbrio, ou seja, o nosso estado atual está no estado ideal, você não tem tarefa. Mas quando o estado atual perde o equilíbrio, você cria um estado desejado. Então, o que é uma tarefa? É aquilo que te migra do estado atual, que perdeu o equilíbrio, para o estado desejado. Exemplo, a secretária me fala lá de casa, Rafael, está acabando o detergente. Então, o estado ideal, que era o estado atual, havia sabão em pó. Agora, há uma escassez disso. Surgiu, então, o estado desejado. Eu preciso migrar nesse momento do estado atual que perdeu o equilíbrio para o estado desejado. Só que isso são para tudo. Isso é para tarefas nível térreo, Adelita, e tarefas horizontes elevados. Às vezes, seu estado atual é de equilíbrio emocional, só que de repente você pode perder a paz. E se essa paz ela vai recorrentemente desaparecendo, você tem uma angústia, uma falta de paz constante, então agora você tem um estado ideal que é o retorno da paz. Então você precisa trabalhar com tarefas. Talvez essa tarefa seja ir numa terapia, talvez a tarefa seja fazer uma oração, pedir um aconselhamento, talvez seja ler a Bíblia, talvez essa tarefa seja isso tudo, mais fazer exercício físico, seja pedir um aconselhamento, talvez essa tarefa seja aprender a dormir mais cedo, tomar um remédio para te ajudar, enfim. Nós precisamos sempre ir para o estado ideal, mas o seu estado atual nunca vai estar em pleno equilíbrio, nunca. Agora, a melhor maneira de você gerenciar o tempo não é esperar o problema vir, mas é você criar os seus próprios estados desejados. Em vez do estado atual perder o equilíbrio e você ter que recuperar o estado atual por uma perda de espaço, proteja aquilo que você tem como estado ideal, mantendo uma recorrência na sua gestão do tempo. Exemplo, eu sinto uma paz de espírito muito grande. Mantenha as ações e as tarefas que protegem essas paz de espírito.
sua vida de oração, sua vida de devoção a Deus, enfim. Um casamento equilibrado, com atenção, uma proteção na vida dos filhos, um cuidado com o corpo. Agora, crie seus próprios estados desejados. Não, eu quero agora, quem sabe, correr uma meia maratona. Opa, eu que criei um novo estado desejado, que é uma evolução do meu estado atual. Eu não perdi o estado atual, o equilíbrio do estado atual, porque eu tive um decréscimo de um estado conquistado, mas eu quero uma nova conquista. Em vez de você falar, nossa, meu estado atual era de equilíbrio financeiro, agora eu perdi o equilíbrio financeiro, estou com uma ameaça de ser demitido da empresa, ou minha empresa quebrar. Não, antes disso acontecer, se seu estado atual é de uma empresa, você é um empreendedor, uma empresa saudável financeiramente, mantenha as ações que protegem esse estado atual, mas ao mesmo tempo criem novos estados desejados. Eu vou desenvolver habilidades para minha empresa evoluir, vou desenvolver competências na minha vida, eu vou ter neurogênese, que é novos raciocínios, eu vou criar conexões, eu vou ir além. Então, cuidado com a tarefa, que é a tarefa que eu chamo de superocupação defensiva. Eu estou me defendendo porque eu perdi ambiente, eu perdi território. Não. Proteja o território que você já conquistou para não criar uma tarefa, que é uma tarefa de recuperação, mas ao mesmo tempo crie novas tarefas para subir novos Everestes na sua vida. As tecnologias, elas auxiliam nessa gestão de novas tarefas e tudo mais, mas a gente observa que algumas décadas atrás a gente imaginava que a tecnologia viria para nos ajudar. Porque se eu tenho um computador, um celular para me comunicar, acaba que eu acabo sobrando. A ideia seria sobrará mais tempo, porque a tecnologia me ajuda nisso. Mas o que a gente percebe é que hoje as pessoas têm menos tempo, mesmo com a tecnologia auxiliando no encurtamento das informações. O que você vê, Rafael, que isso, ao invés de aumentar o tempo disponível para as pessoas, foi diminuir mais ainda? Isso é falta de autoconhecimento, de entender como o cérebro funciona. Metacognição é o estudo do aprendizado sobre o funcionamento do cérebro. É o cérebro entendendo o seu próprio cérebro, o seu próprio funcionamento. Então, quando a gente não tem clareza de como o cérebro funciona, a gente se torna vítima das programações primitivas e automáticas do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele foi feito para liberar dopamina em coisas novas, em busca por coisas novas, informações novas. No passado, nos primórdios, era importante você buscar informações novas, porque a comida não tinha estoque de alimentos, você não tinha geladeira, então você precisava o tempo inteiro buscar o alimento antes que ele terminasse, antes que você tivesse fome, porque poderia ser que você não encontrasse no dia. E você também precisava ficar atento ao ambiente para novos gatilhos no ambiente, como um predador, enfim. Então, o nosso cérebro ele foi feito para buscar novidades. Poderia ser um coelho passando do lado, opa, uma novidade no ambiente. Ou poderia ser uma ameaça, opa, uma novidade, está vindo uma cobra. E aí, os neurocientistas, junto com os profissionais de TI, entenderam isso e se juntaram. Os profissionais de TI falaram, nós entendemos sobre tecnologia. Os neurocientistas falaram, entendemos sobre cérebro. Vamos juntar e criar uma forma de prender a atenção das pessoas. Então você tem no Reels, a cada movimento com o dedo, você tem uma barra de rolagem infinita que traz novidades, inclusive em preferências suas, nas suas preferências. E aquilo libera dopamina em gatilhos extremamente curtos, que é o que a gente chama de dopamina fásica. O seu cérebro não foi feito para lidar com a dopamina fásica. O que é a dopamina fásica? É a liberação da dopamina em microespaços de tempo. Rápida. Exatamente. O nosso cérebro foi feito para lidar com a dopamina tônica. Intervalos maiores. Espera aqui 2, 3 horas. 1 hora. Agora, o nosso cérebro está tão desregulado com essa dopamina fásica que as pessoas estão perdendo a capacidade de lidar com tédio. E o crescimento é tédio. É o tédio. Crescer tem a ver com lidar com tédio. Por quê? Porque toda semente que você planta, você tem que regar, você tem que investir até que ela comece a criar seu autodesenvolvimento. Só que, para que eu vou ler um livro e esperar até descobrir se o próximo capítulo, a próxima página ela é boa, se eu posso em 15 segundos, 30 segundos,
ver novas informações. Então, quando você não entende isso, você se torna refém da dopamina fásica. E aí você se torna uma pessoa anedônica. É a doença do século. Inclusive, a maior parte das crianças e jovens hoje estão sofrendo de anedonia. O que é anedonia? A incapacidade de lidar com tarefas que têm pouco estímulo. Então, para que eu vou sair com meus pais para pizza e ficar conversando com eles se eu posso comer a pizza olhando o celular? Eu não quero ter a monotonia de ficar 30 segundos todo mundo em silêncio para buscar um repertório de conversa. Sim. Eu não quero ter que fazer um curso ou fazer uma faculdade, porque eu falo, não, um curso de coach aí me resolve em um final de semana, como eu já ouvi gente falando, não, já é uma profissão, vou fazer uma formação de coach, é uma profissão. Nem preciso fazer faculdade. A pessoa não entendeu que o tédio é aquilo que vai trazer beleza na vida. É o tédio que transforma as experiências dopaminérgicas em experiências aguardadas. O ser humano não nasceu para ficar em hiperestímulo, em estado de êxtase o tempo inteiro. Ele nasceu para ter intervalos entre ócio, monotonia e prazer. Monotonia e prazer. Como é que hoje em dia você pode perceber que é uma cultura na sociedade de nem ter um casamento hoje? Para que eu vou me casar se eu posso trocar de parceiro rapidamente em ciclos muito curtos? Então, assim, as pessoas elas estão perdendo a capacidade de lidar com o ócio e a monotonia que traz a beleza das experiências hiperestimulantes. E aí, muitas pessoas falam, Rafael, por que eu paro de ter motivação depois de um tempo com as coisas? Eu não estou feliz, eu quero sair do meu emprego, eu não estou feliz lá. Eu não estou feliz na minha profissão, eu não estou feliz. Tudo bem, tem momentos que você precisa movimentar mesmo. Só que esse mesmo sentimento que você está sentindo de tédio, ele vai ter na outro ciclo que você vai entrar depois de alguns meses. Isso se chama adaptação hedônica. O que é adaptação hedônica? O 7º pedaço de pizza traz menos prazer do que o primeiro. Eu vou agora viajar com a minha família para Orlando. A gente vai para os Estados Unidos a primeira vez. E nós contratamos um pacote de 13 dias. Eu já sei que depois do 8º, 9º dia eu vou começar a ficar entediado. Eu já sei que eu vou falar assim, nossa, eu tô com saudade da minha casa. Apesar de, no começo, aquilo ser incrível, eu estou na pré-alegria, na pré-felicidade, liberação de dopamina do que vai acontecer lá, depois de um tempo eu vou ter adaptação hedônica. Ou seja, cada dia que passa vai perdendo a capacidade de produzir o estímulo do primeiro dia. Se eu for, por exemplo, nos Estados Unidos, a cada 3 meses, depois de um ano eu estou cansado dos Estados Unidos, Sim. mesmo sendo uma grande experiência. Você compra um carro novo, daqui a 8 meses aquilo não produz o mesmo estímulo anterior. Você começa a olhar e fala, deixa eu olhar outro carro aqui. Então, é aí que entra a produtividade. É a minha capacidade de continuar sendo coerente com as ações de crescimento, as ações de otimização do dia a dia, mesmo na ausência de um hiperestímulo. A pessoa fala, eu estou entediado. Na verdade, você não está entediado, você entrou na serenidade. E a produtividade ela tem a ver com serenidade também. É a boa decisão dentro daquilo que é sereno na emoção. Eu sou casado há 16 anos com a mulher que eu mais amei e amo nesse mundo. Agora, eu não tenho pico da paixão da dopamina, mas eu tenho a serenidade do vínculo profundo da ocitocina, que é o vínculo da aliança, da profundidade, do companheirismo, da história em conjunto. Então eu consigo admirar isso. Sim. Eu consigo admirar também a serenidade da vida profissional. Não no sentido de zona de conforto, mas eu tenho o dia a dia, eu tenho que fazer várias coisas que muitas vezes não geram hiperestímulo no dia a dia, enquanto eu luto por coisas novas, mas entendendo que isso faz parte da vida. E, Rafael, tem um líder que ele foi reconhecido há séculos, é reconhecido até hoje, que é Jesus Cristo, o maior líder que eu conheço, e ele tinha esse ócio criativo, que a gente diz muito essa expressão, o ócio criativo. Jesus, ele se afastava em alguns momentos, algumas vezes ao dia, e ia ao monte para fazer uma oração. Por que ele não orava junto com os discípulos? Por que ele se afastava e se retirava para falar com o Pai? Eu acredito que essa necessidade de estar sozinho, ali afastado das distrações, para ter uma produtividade, até na comunhão com o Pai. E eu acredito que as pessoas podem falar, Delita, eu não tenho dinheiro para fazer uma mega viagem ou para comprar alguma coisa que me traga esse prazer. O ócio, ele é
em qualquer momento, em qualquer lugar, na sua própria casa. É só desligar as distrações e ter esse momento. Ou proporcionar um passeio no parque, algo que seja gratuito, não tem nenhum gasto, mas que vai te fazer refletir e trazer essa oportunidade. Muito interessante isso. Isso reflete cuidado, né? Falando sobre tudo isso que a gente falou aqui, que é extremamente relacionado ao cuidado, algumas estratégicas práticas, assim, você já nos falou a respeito de uma estratégia prática que é fazer uma viagem, né, ou desligar as minhas distrações para que eu tenha esse momento. Tem mais alguma coisa, Rafael, relacionada à atividade física? Você já disse que seja uma estratégia para que a pessoa comece a falar, olha, a partir de hoje eu vou dar o ponto inicial para gerir melhor o meu tempo. Ela tem que aprender, ela tem que adquirir conhecimento sobre isso. Então, é uma coisa importante. Agora, vamos dizer que, a partir desse podcast, o que ela pode fazer? Ela pode começar entendendo que todo o início da gestão do tempo, o início, a gênese é tornar visual tudo aquilo que me chama atenção. Porque se algo está me chamando a atenção, significa que eu gostaria que aquilo fosse diferente da maneira como é. Minha filha vai se batizar no sábado, agora. Minha filha de 12 anos. Eu já pensei, eu falei, eu vou preparar um dia especial para ela. Eu vou contratar uma cesta de café da manhã. Eu queria levar um buquê de flores para ela também. Enfim, então eu gostaria que algo fosse diferente da maneira como está agora. Quero criar uma situação diferente. Torne físico e visível. Ah, mas eu tenho que comprar também comida para o cachorro. Torne físico e visível. Eu tenho que consertar, inclusive, lá no banheiro da minha casa, o registro, que ele deu uma espanada. É uma tarefa que eu tenho que anotar. Quando eu libero a mente da gestão de tarefas, eu aumento o nível de serenidade mental e paro de criar ruído e fadiga neural. Seu cérebro é um péssimo repositório de pendências. Seu cérebro não foi feito para gerenciar tarefas, mas a gente tenta gerenciar a vida pela cabeça. A gente vai checando, vai se visualizando. Aí você cria um cérebro lento, um cérebro que parece um pântano, um cérebro que gasta muita glicose. Porque o ato de lembrar de qualquer pendência é um ato biológico onde o cérebro utiliza glicose, que é fonte de energia do corpo, transforma em impulso elétrico, que passa por uma rede neural, que é a sinapse. Isso gasta glicose e produz adenosina, que é o hormônio do cansaço. Então, a perda da glicose gera um aumento da adenosina, que é o hormônio do cansaço. Esse hormônio do cansaço, quando chega em um determinado limiar, libera hormônios GABA e melatonina, que são neurotransmissores, são hormônios do cansaço, da fadiga. Então, tem gente que está tendo fadiga 2 horas da tarde, 10 horas da manhã. Por quê? Porque não faz a gestão correta das tarefas. Quem tem memória, Delita, é papel. O lápis mais fraco é mais poderoso do que a melhor memória. O que você gostaria que fosse diferente na tua vida profissional? Anote. Gostaria de lançar uma mentoria, gostaria de escrever um livro, gostaria de me conectar com pessoas, gostaria de ter mais hábitos de evolução, eu gostaria de empreender, quem sabe abrir uma empresa em sociedade, gostaria de adquirir novos conhecimentos. Anote, 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 anote. Ah, mas eu também tenho que emitir uma nota fiscal na empresa, eu tenho que resolver um pepino com um cliente. Anote. Torne tudo físico e visível. Aí você aumenta o seu sentimento de controle. Você para com aquele sentimento de eu não tenho tempo para nada. Por que as pessoas dizem que não tem tempo para nada? Isso é uma condição mental. Todas as vezes que você deixa tarefas na cabeça, o seu cérebro ele perde a capacidade de gerenciar o todo. E aí você começa a se sentir sem espaço mental. Você não sente espaço para pensar em coisas novas, porque a sua mente já está sobrecarregada. Mas quando você anota tudo no papel, você anota tudo no celular, coloca no seu bloco de notas, você faz um download do seu cérebro, abre espaço para o raciocínio estratégico. É o velho papel e caneta, né? A minha tarefa de casa eu já estou fazendo aqui. Já estou, e isso faz todo sentido. A minha mãe, ela é professora aposentada, e a minha mãe toda a vida foi do bilhetinho. E é interessante que eu saio todos os dias da minha casa, Rafael, quando eu vou fazer uma viagem, ou vou trabalhar, eu deixo um bilhete para os meus filhos. E os dois têm celular. Ganharam, inclusive, recentemente agora, porque eu resisti muito a essa aquisição, mas por uma questão logística não foi possível adiar. Mas todos os dias eu saio de casa e deixo um bilhete escrito para eles. Mamãe te ama, você é a razão da minha fé, é o projeto de Deus se cumprindo. Então isso é interessante. E faz sentido, eles guardam. A minha filha tem os papéis guardados na agendinha dos bilhetinhos. Poderia mandar um WhatsApp?
Poderia, mas o fato de registrar é muito importante. Rafael, o projeto do meu livro, do Cuidar para Prosperar, ele veio através dessa minha rotina. Nós como seres triunos, né, mente, corpo e espírito, precisamos de cuidar de todas essas esferas da nossa vida, todas as dimensões. Quando eu cuido do meu corpo, ele é a minha locomotiva, ele é que me faz caminhar, progredir. Se eu não cuido dele, dificilmente eu vou prosperar, porque ele vai me limitar em todas as fases. Se eu cuido da minha mente, das minhas emoções, isso que você diz a respeito de tirar do cérebro tudo aquilo que entulha a nossa mente e começar a anotar e planejar, eu também prospero. Se eu cuido da minha mente, das minhas emoções, se eu cuido de uma depressão, eu vou atrás de uma ajuda, a minha tendência é prosperar. E se eu cuido do meu espírito, que é algo que me liga ao meu Criador, se eu sou uma pessoa espiritualmente cuidada, também eu vou prosperar. E quando a gente parte para as empresas, eu entendi nessa minha rotina de 8 anos aqui na empresa que o cuidado com o funcionário, com o colaborador, com aquela pessoa que é um fornecedor, ele não tem outro caminho a não ser te levar à prosperidade. E a sua parte, que eu fiz questão de citar no meu livro, que é sobre a gestão do tempo. E eu entendi isso nesse processo meu de desenvolvimento pessoal com o Matheus Ribeiro, na mentoria, que a gestão do tempo, ela te leva à prosperidade. Você tem casos de inúmeras pessoas que você já treinou, dos seus alunos ou de alguma empresa, que também teve esse caminho de prosperidade através desse cuidado? Sim, porque a pessoa, em primeiro lugar, muitas elas querem sair da dor. Eu preciso sair da dor, eu preciso recuperar aquilo que eu me perdi. Então, a vida vai acontecendo e a pessoa vai tendo experiências boas, mas tem experiências que às vezes geram marcas emocionais, lá no hipocampo. O hipocampo é a região da memória e essa região, você tem a internalização do aprendizado de duas maneiras, ou repetição ou uma experiência emocional muito drástica. Então, as pessoas elas vão tendo um caminhar na vida que vai gerando essas marcas emocionais negativas, muitas vezes pela má gestão do tempo ou pela falta desse autocuidado. Então, quando elas entram, elas falam, cansei do estado que eu estou, eu preciso evoluir, eu preciso voltar ao que eu tinha antes. E muitas me procuram porque falam, não, agora eu quero crescer porque aquilo que eu já estou tendo, aquilo que eu já faço está me sobrecarregando e me sufocando. Eu preciso evoluir. Só que eu não sei como colocar mais tarefas na minha vida. Eu vou acabar me desequilibrando. Então são dois perfis de pessoas que procuram para se autocuidar. As que perderam o equilíbrio, que estão querendo se recuperar, e as que querem crescer sem perder aquilo que já tem. Então são esses dois perfis. Então é muito comum, inclusive eu recebi ontem de um aluno, é muito comum, e semana passada foi uns 3, pessoas que entram na Time School, Escola de Gestão do Tempo, e começam a ter uma produtividade em áreas que estavam esquecidas. Cuidado com o corpo, prática da fé, organização para ter serenidade mental, ter uma mente mais apaziguada. No direito tem uma expressão que chama-se beneficiário residual. O que é o beneficiário residual? Quando a empresa está quebrando, o governo ele congela os bens dessa empresa para poder pagar os credores. E tem uma ordem de credores que vão receber. E os beneficiários residuais geralmente são os últimos a receber. Eles recebem quase nada ou só migalhas. Quantas vezes as pessoas não fazem delas mesmas? Quantas vezes nós não fazemos de nós beneficiários residuais? A gente dá o pior do nosso tempo pra gente. Às vezes a gente dá o pior do nosso tempo pro nosso cônjuge, para Deus, para a nossa carreira, mas para nós de maneira geral. E uma das maiores provas de amor com as pessoas que a gente convive é a autopriorização, é o autocuidado. Quando você tem um autocuidado, você pode se oferecer para as pessoas que você ama numa versão melhor de si mesmo. Então, quando uma mulher cuida de si, faz um exercício, cuida do próprio corpo, ela tem um estado de espírito mais aberto e mais alegre, menos pesado para interagir com o marido e com os filhos. Mas quando ela está fazendo só atividade de casa e de trabalho para tentar sobreviver à vida e não
coloca nada em relação a ela, ela começa a se tornar uma mulher ofendida. E o homem também tem essa medida, mas uma medida menor. Então, o autocuidado é uma priorização extremamente inteligente, né? Eu fui dar palestra para o Corpo de Bombeiros lá em São Bento do Sul. E uma das regras primordiais dos bombeiros é, quando chegar no acidente, regra número 1 é: preserve a sua própria integridade. Por quê? Porque um acidentado não pode socorrer outro. Se eu não cuidar de mim, eu não vou poder cuidar do outro. Eu tenho que estar me cuidando também. E aí você tem que aprender também a dizer não para isso acontecer. Quem quer ser tudo para todos não é nada para ninguém. Hoje eu tive que falar não 2 vezes, mas não é que eu disse não para 2 pessoas, é que eu já disse sim para outras coisas. Sim. Eu disse sim para outras pessoas, inclusive, mas eu disse sim para as tarefas que eu tenho que praticar para manter a minha empresa saudável. Eu disse sim para o meu casamento, eu disse sim para as minhas filhas, eu disse sim para a minha fé, eu disse sim para a célula que eu lidero na minha casa. Então eu tenho que gerenciar as porções de sim. Porque senão eu me torno Carlos Alberto da Praça é Nossa. Todo mundo quer sentar comigo para conversar. E aí eu não tenho tempo para as coisas. Uma pessoa me mandou uma mensagem ontem: Rafael, você pode ir tomar um café comigo? Aí eu respondi: hoje em dia tomar café é o que eu chamo de mentoria. Eu tenho um produto que é mentoria. Então, se você quiser aconselhamento profissional, eu cobro por isso. Posso fazer um preço melhor para você por te conhecer. Uhum. Aí ele foi e revelou: não, é porque eu quero umas indicações de não sei o que, tal. Eu falei: isso é mentoria. Sim. Eu falei: agora, se você quiser sair da mentoria por a gente se conhecer, me manda um áudio resumido que eu posso te responder rapidamente. Uhum. Por que eu faço isso? É porque senão você não tem a sua sanidade mental protegida, o seu bem-estar. É o que eu chamo de gestão da coragem. É a gestão da coragem de dizer não. É melhor ficar 5 minutos vermelho com um não que você sabe que deveria dar do que 2 horas vermelho de raiva com um sim que não faz sentido para você. E tempo livre não é tempo disponível. Não é porque eu estou livre na quinta-feira à noite que eu estou disponível. Não, às vezes a minha disponibilidade é para a espontaneidade. Não, eu preciso ter algum tempo disponível para o que surge no dia. Minha família fala: vamos passear no shopping? Bora. Eu estou com tempo livre. Então, essa gestão da volumetria da agenda vertical e horizontal, a gente tem que desenvolver essas percepções. Senão a gente vai se comprometendo com tudo. De repente o amanhã chega, você fez tanto compromisso com o amanhã que você se torna uma pessoa sufocada. E o nosso organismo, ele trabalha com orçamentos diários. Ele tem um orçamento de vida, ele tem um orçamento de bem-estar. Se você gera um orçamento, gasta mais do que o orçamento que tem no seu corpo sendo produzido, você gera um estado orgânico chamado sobrecarga aleostática, que é quando o seu organismo tira uma energia que não existe nele para dar conta do que você se comprometeu, porque você é uma pessoa de caráter, nos seus valores lá na ínsula tem caráter. Aí você tenta atender o seu caráter, só que você gera uma corrosão nos seus órgãos internos, você gera um roubo de energia que não é natural, começa a ter uma energia artificial através de liberação de cortisol e adrenalina. Isso vai somatizando, gera doenças psicossomáticas, autoimunes, enfim. Uhum. A própria instrução do avião, quando você vai lá, eles começam a falar as instruções, a primeira delas, em caso de despressurização, que as máscaras caem, primeiro coloque em si, depois ajude o seu vizinho, né? E o mandamento, um primeiro e mais importante mandamento de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Sim. Não tem como eu cuidar de ninguém se eu não me cuido. E no livro, no Cuidar para Prosperar, ele fala muito a respeito disso. A primeira premissa do ser humano deveria ser se cuidar. Eu preciso me cuidar, corpo, alma e espírito, e aí sim eu transbordar sobre a vida das pessoas e conseguir a prosperidade que eu tanto almejo. Falando sobre o tempo, Rafael, há uma passagem naquele livro milenar, o livro mais lido do mundo, que é a Bíblia, a palavra, né, sagrada. A gente não está falando aqui de religião ou falando a respeito da fé, mas a gente precisa ler e falar sobre relatos históricos.
Na palavra diz em Eclesiastes que há um tempo, eu coloquei até um recadinho ali, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E nesse versículo ele fala sobre o tempo de todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher. E quando eu ontem fui dormir e fui fazer a minha oração e pedi a Deus para que nos conduzisse a respeito desse bate-papo aqui, Deus trouxe à minha mente esse versículo. E eu queria falar, que você falasse, como um ministro também da palavra do Senhor, a respeito de tudo que fala ali sobre o tempo, que é o que você ensina e é o que está lá na palavra do Senhor também. Exatamente. O maior teste na vida do ser humano é o teste do tempo. É o maior teste que existe. Porque tudo aquilo que você tem uma visão de que vai acontecer vai passar por um teste do silêncio. O teste do gasto de energia, gasto de recursos e o silêncio da resposta e da frutificação. Isso se chama fé. Passar por isso da maneira certa. E a fé é o quê? A certeza do que não está acontecendo, mas eu tenho certeza que já vai acontecer, que já foi liberado para acontecer. No Cronos, às vezes não aconteceu, que é no tempo cronológico do tempo humano, mas no Kairos, que é o tempo perfeito de Deus, você já sabe que foi liberado isso na sua vida. Então, todos os grandes homens de Deus, eles tiveram que andar no Kairos dentro do Cronos, ou seja, crendo. Kairos é o tempo perfeito, já foi liberado por Deus, mas no Cronos ainda você não está vendo. Eles tiveram esse teste. José recebeu uma visão. Eu vou ser rei, né? Na verdade, os feixes se dobravam e eu vou ser colocado em posições de influência. E depois que ele recebeu essa visão, ele ficou 13 anos em cativeiro. Mas depois ele reinou 80. Então, o tempo da colheita, o tempo da frutificação é muito maior do que o tempo que você planta. Você passa muito mais tempo colhendo do que plantando. É a lei da semeadura. É a lei do rendimento mais do que proporcional. Você planta uma semente, você colhe muito. Só que a semente, ela tem um tempo de maturação. E esse tempo de maturação é para a gente trabalhar vários pontos. Nossa fé, nossa humildade de aprender coisas novas. Eu preciso aprender para isso acontecer. Eu preciso estar preparado. Deus me deu uma palavra uma vez, para mim e para minha esposa. Eu tinha, na verdade, antes de casar, com 17 anos, eu recebi uma palavra que era: eu seria colocado em posições de evidência nacionalmente. Só que eu era um dos piores alunos do colégio. Eu era um improvável. Tinha 6 para mim era muito. Eu nem lia livros, eu não tinha leitura, eu passava por média só. E olha lá, ainda ficava de recuperação em 3 matérias que era. E eu acho que eu ficava em 3 por causa do conselho de classe para não me bombar. Ajuda. Eu recebi essa palavra. E ela demorou para se cumprir no tempo natural. Mas o que Deus estava fazendo? Estava trabalhando no meu coração, me ensinando a me alegrar também antes da frutificação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Antes disso tudo acontecer, eu vivi feliz. O que é produtividade? Ação sem ansiedade. Vou agir, tenho um alvo, mas eu me alegro com o que existe na minha vida. E isso não é algo automático, isso é algo que você tem que recuperar diariamente. Tanto que na Bíblia diz para a gente esforçar para alcançar o descanso. Não é esforçar para alcançar o resultado. Porque quando você tem descanso, você começa a ter uma ação sem ansiedade. Se você ficar agindo com ansiedade, você não tem o resultado que você imaginava. Então, assim, são 3 tipos de projetos que normalmente eu falo que as pessoas têm que ter. Projeto de conquista, que é a visão inspirativa que tem no seu coração. O que eu quero? O que eu quero? Essa visão inspirativa, ela está numa área chamada cingulado. O cingulado é o meu novo ponto no futuro. Mas para alcançar esse novo ponto no futuro, eu preciso de repertório. Eu preciso de técnicas, eu preciso de sabedoria. Isso é córtex dorsolateral, que é quanto conteúdo eu tenho para alcançar esse resultado. Então eu lembro que eu falava para minha esposa, né? Deus já deu muitas palavras para a gente sobre isso, só que a gente recebia essas palavras muitas vezes com problemas financeiros, inclusive. Sobre prosperidade, sobre onde Deus ia nos colocar tudo. E a gente com os problemas financeiros, mas em unidade ali, aprendendo a viver com menos, aprendendo a crer, enfim, aprendendo a... E eu falava para ela: Deus não nos colocou ainda numa posição que a gente sonha, porque ainda temos que ter repertório, porque senão ele nos coloca e a gente não tem realidade.
A gente não tem profundidade. Não é só falar. Eu tinha uma palavra assim que eu ia ser grande na gestão do tempo e que esquemava no meu coração. Só que faltava profundidade, faltava recursos, faltava sabedoria, insights, Isso mesmo. conhecimento. E aí eu lembro que quando eu comecei a crescer, ela também começou a receber suas próprias palavras. Você vai ser grande na gestão do tempo com mulheres. E o tempo foi passando um ano e meio, e ela falou, nossa, meu sonho é poder trabalhar só com isso, viver só disso. Mas o tempo foi passando e as palavras que Deus nos deu. Passou 2 anos e eu falava, da mesma forma que Deus está criando repertório, córtex dorsolateral. É importante você trabalhar também, toda vez que você buscar um sonho, o córtex ventromedial, que é o seu sentimento de autoeficácia. Por isso, Adelita, é uma opinião minha. Não sou totalmente contra, mas eu sou mais contra do que a favor de quadro dos sonhos. Por quê? Isso é uma visão minha. Não, eu acho legal quem tem gente que faz bem para elas, mas entendendo do cérebro do jeito que eu entendo, para mim isso é um problema. O quadro dos sonhos é uma maneira de oprimir as pessoas. Porque elas saem de um treinamento, elas saem de alguma formação, de alguma imersão, e elas colocam lá, meu quadro dos sonhos, aí colocam uma casa, um condomínio fechado, linda, aí coloca taças de champanhe, viajando o mundo, e coloca aviões, eu vou ter aviões, e colocam carros incríveis e tudo. E o córtex ventromedial tem a ver com o seu sentimento de autoeficácia, o quanto aquilo que eu estou fazendo hoje, quantas minhas ações e as minhas tarefas estão me levando para aquilo que eu estou vendo no cingulado anterior. Aí o cingulado anterior cria uma visão tão distante daquilo que eu tenho, que eu vou fazendo ações, em vez de eu me sentir mais próximo, na verdade, às vezes tem mais pressão na vida. Mais distante. É mais distante. Eu falo, poxa, eu fiz um movimento aqui, eu fiz uns cursos, gastei um dinheiro na imersão e tudo, eu tentei, me tornei escritor de um capítulo em coautoria e não está acontecendo. Na verdade, eu estou com mais aperto financeiro. A casa do condomínio não chegou. Não chegou. Na verdade, eu estou com dificuldade de pagar o aluguel. Sim. Então, aquilo vai gerando um sentimento de autoeficácia muito baixo na vida das pessoas e oprimindo elas, liberando cortisol, noradrenalina, um sentimento de desamor, desimportância. Então, eu falo assim, vincule prazer e crescimento em aprender coisas novas. Então, em vez de você fazer o quadro da casa multimilionária, faça o quadro de uma habilidade que você vai começar a desenvolver. Uau. Faça um quadro de pessoas que você vai começar a se conectar. Faça um quadro de livros que você vai começar a ler. E toda vez que você ler um livro, se alegre por ter lido uma página. Se alegre por ter ido num evento e perguntado o nome da pessoa do lado e perguntado com o que ela trabalha, para você começar a vencer a timidez. Comece a se sentir vitorioso só de colocar uma postagem no Instagram, no seu stories. Então você cria micro vitórias em vez de super vitórias. E aí o seu sentimento de autoeficácia aumenta no córtex ventromedial, libera uma série de neurotransmissores incríveis dentro de você, ocitocina, dopamina, endorfina, serotonina, e você vai desfrutando no processo até que a frutificação chegue, porque você está se alegrando no fruto do processo. Porque quando você chegar lá onde você imagina que é a felicidade, você vai ver que não é a felicidade. Porque a felicidade está no processo de se alegrar e fazer ações sem ansiedade no processo. Tem uma música que até se chama assim, navegar é preciso, viver não é preciso. E tem um poema que fala isso. Aonde é que está a felicidade? É no navegar. Não é no ponto de chegada, não é chegar num lugar, mas é você navegar. Até quando o povo de Israel chegou em Canaã, eles tiveram que expandir Canaã. Eles entraram, tinha o povo de Jericó, mas não era só entrar e pronto, não. Não, agora você vai expandir, você vai tirar, você vai conquistar Ai, você vai conquistar os outros territórios, você vai expandir. E depois que conquistou Canaã, agora o evangelho vai para todo mundo. Então você sempre está andando, sempre navegando. Uhum. Existe na psicologia um termo chamado vício do destino, que é algo que tem adoecido as pessoas. O que é isso? A minha felicidade sempre vai estar lá no ponto. O quadro pintado. E quando você chega lá, você tem adaptação hedônica. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Não, seja feliz para casar. Porque quando você casar, você vai ver que você vai ter adaptação hedônica. Aí você fala, nossa, não é uma felicidade exatamente que eu achei, eu estou em desequilíbrio novamente, tem alguma coisa. Aí você fala, não é ter filhos. Experiências incríveis. Mas se você não entender que é o processo de criar um estilo de vida, um lifestyle, um processo que você gosta de rodar teu dia, você nunca vai alcançar essa tal felicidade. Por isso que eu falo para os meus alunos, para minha esposa e para as minhas filhas. Em vez de ficar feliz em comprar uma coisa incrível,
Seja feliz de ser alguém incrível para que todo dia estejam novidades na sua vida. Tenham pessoas que queiram te ouvir, você tem um sentimento de evolução, você consegue movimentar coisas novas. Por quê? Porque você gosta de viver dentro de si. Seu diálogo interno é um diálogo interno enriquecido, não empobrecido. Você tem um diálogo interno inteligente. É por isso que eu gosto de ouvir palavras, eu gosto de ler a palavra, eu gosto de pedir aconselhamento, eu gosto de participar de seminários espirituais e profissionais. Por quê? Porque é bom você viver dentro de um diálogo interno que ele é favorável a você, que é córtex dorsolateral. Então, eu acredito que tem muito a ver com isso. O fruto, ele é muito bom e você esperar o fruto, mas se alegre com o estilo de vida de plantar também. Eu tenho aprendido nessa caminhada, assim, há algum tempo eu já tenho percebido isso, Rafael. Não é sobre aparecer. As pessoas hoje estão aí nas mídias sociais né, no Instagram, Facebook. É sobre aparecer. Não. Quando a gente entende que o processo é sobre contribuir. Quando eu planto uma sementinha de milho, essa semente ela vai ali nascer um pezinho de milho com 3 ou 4 espigas. Eu estava até lendo sobre isso há algum tempo. Cada espiga ela produz em média 200 a 300 novas sementes. Então, se eu pegar 3 ou 4 espigas e multiplicar pela quantidade de sementes que cada um vai produzir, e é sobre isso. A partir do momento que eu plantar e começar a contribuir na vida das pessoas, eu vou colher frutos. E da mesma forma, do bem ou do mal. Aí vai fazer a diferença. Mas quando eu escolho o caminho do bem e planto e cuido das pessoas e realmente contribuo com a vida delas, a prosperidade vai ser minha, que estou ali fazendo isso, é claro, para as pessoas também. E fez todo sentido essa sua fala a respeito da produtividade com o tempo, né? O quadro de sonhos que eu vou desenhar para a minha vida e não colocar a minha ansiedade nesse sonho final, mas no processo, né? Bom, Rafael, eu quero que a gente fale um pouco sobre as suas obras, já estão aqui, já as adquiri na mentoria e queria que você falasse para o pessoal que está nos assistindo sobre... Obrigado. Eu tenho 12 livros escritos, esse aqui é o Líderes Não Nascem Prontos, Líderes São Formados, um ótimo livro. Tem esse aqui que eu sempre pego alunos meus muito proativos, Hábitos, o Caminho da Maestria. Gestão do Tempo para Homens Ocupados, esse aqui é um grande campeão de vendas, e esse aqui também, Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. São livros aqui que saem bastante. E o meu Instagram é @RafaelMedeirosFilhoOficial. @RafaelMedeirosFilhoOficial. Ótimo. Cuidar para Prosperar é o primeiro livro que eu publico. Publicar um livro, para mim, Rafael, foi um processo de cura. Colocar no livro aquele que eu vivo, ele trouxe para mim uma revelação e uma firmeza do propósito que realmente eu tenho de vida, que é cuidar e gerir pessoas e estar junto. O Matheus Ribeiro, uma vez que eu reencontrei, ele me disse assim: Adelita, o que você mais gosta de fazer? Eu falei: de cuidar de gente. Foi a primeira frase que eu falei para ele. E eu não pensei para responder. E ele pegou aquilo e fala para muitas pessoas. E o Cuidar para Prosperar, esse título desse livro veio no desafio de uma mentoria, assim como você faz. As pessoas não acreditam, mas eu vou ter um mentor. Sim, a mentoria, o conhecimento, ele faz toda a diferença. Porque aquilo que eu não sei, alguém pode me ensinar, e o que eu sei, eu posso também transmitir. E o Cuidar para Prosperar surgiu da mentoria do Matheus, e ele me desafiou e desafiou a todos os seus alunos a escrever um livro. E aí a gente fica pensando, eu vou escolher um livro, vou falar sobre o quê? Todo mundo tem uma história. Todos nós temos uma história e alguém pode ler essa história e pode ser curado, pode ser transformado. O meu óbvio, ele pode ser a cura para alguém. Então, o Cuidar para Prosperar, ele veio como uma cura, como realmente um transbordo daquilo que eu acredito e faço. E aqui no livro eu cito a Gestão do Tempo, do Rafael Medeiros. Fico muito honrada, muito obrigada por ter me cedido essas suas falas para colocar aqui. E quero te agradecer, quero que você dê mais algum recado, você fica à vontade, a casa é sua. Obrigado, Adelita, obrigado, amigos do Pode Cuidar, adorei esse nome. Que você possa se tornar um priorizador profissional, entendendo que conquistas produzem tarefas. Quem cresce tem muita coisa para fazer, mas no lugar de reclamar de que tem muita coisa para fazer, aprenda a subir o nível da tua gestão do tempo. Gestão do tempo não é talento, é treinamento. Então vem se tornar um faixa preta.
Isso aí. E se você gostou desse episódio, quero te convidar a curtir, comentar, seguir o canal. Rafael, você tem um canal no YouTube também? Rafael Medeiros Filho, também. Rafael Medeiros Filho, canal no YouTube. Vou colocar na descrição do vídeo aqui o link do canal e o Instagram também. Se você gostou, faz o CCC, curte, compartilha e comenta, e que você possa gerir o seu tempo para cuidar da sua vida, cuidar do seu tempo para levar o caminho da prosperidade. Obrigada, Deus te abençoe. Obrigado, amém.